O presidente do PTB, Roberto Jefferson, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, rebateu ataques do ministro Edson Fachin ao presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, alfinetou João Dória, governador de São Paulo, e questionou o ministro Ricardo Lewandowski. Escute a íntegra das declarações de Roberto Jefferson. A Justiça rejeitou denúncia feita contra Sarah Winter por ofensas a Alexandre Moraes. O juiz afirmou que não é razoável prender alguém apenas por dizer o que pensa. Sarah, entretanto, continua presa em casa com tornozeleira eletrônica e sem poder usar redes por dizer o que pensa. O PT, desesperado em aparecer na mídia, apresentou um tal plano de reconstrução e transformação do Brasil, que seria uma espécie de plataforma de governo do Lula. A única transformação que petista gosta é a da multiplicação de cargos, benesses e verbas públicas para desvio. O ex-ministro Abraham Weintraub diz que está pensando em se candidatar a governador de São Paulo. Seria um excelente candidato e com muita força para derrubar o PSDB, que reina há 2 décadas no estado. Fachin disse que o bolsonarismo corrompeu a democracia. De qual democracia Fachin está falando? Dessa na qual o STF interfere nos outros poderes, inverte decisões, anula decretos presidenciais e abre ele mesmo investigações ilegais, tudo isso rasgando a Constituição? Fachin disse que o bolsonarismo corrompe a democracia. Errado. O que corrompe a democracia é a Corte Suprema aceitar provas obtidas ilicitamente para anular a condenação do ex-presidente do partido que indicou grande parte dos atuais ministros. Isso sim corrompe a democracia. Miriam Leitão disse que a mudança de local do funcionamento do Comitê de Imprensa da Câmara ameaça a liberdade de informar. Os jornalistas poderão continuar circulando livremente pela Câmara, inclusive dentro do plenário. Por que a liberdade deles estaria sendo ameaçada? Sarah Winter é uma espécie de prisioneira de estimação de Alexandre Moraes. Oswaldo Eustáquio é outro. Inclusive, não tem conseguido fazer tratamento para se recuperar da paraplegia, porque a tornozeleira imposta por Alexandre impede os exames. Tudo isso por fazer críticas ao STF. A Folha publicou matéria criticando Bolsonaro por ele não ter nomeado o candidato mais votado para assumir a reitoria da Universidade Federal de São Carlos. Será que a Folha não viu a decisão do STF que desobriga o presidente de indicar os nomes mais votados nas listas tríplices das universidades? Mais uma notícia do fronte da guerra cultural nas redes sociais. Facebook anunciou que reduzirá a exposição de conteúdos políticos no feed de notícias dos usuários, argumentando que as pessoas não querem a predominância de temas políticos. Os usuários não querem ou o Face não quer? Uma decisão com potencial tão devastador como a da suspeição de Moro e a anulação da condenação de Lula não deveria estar restrita à segunda turma, dominada por Gilmar e Lewandowski. É caso para o plenário. Se o caso continuar com a bancada petista, as consequências são inimagináveis. Parece que alguns ministros do STF acordaram para o que pode acontecer em seguida a eventual suspensão de Moro e anulação da condenação de Lula. Dezenas de condenados pela Lava Jato exigirão a anulação de suas condenações e o efeito cascata levará à desmoralização completa do STF. A tag bombou tanto no aniversário do PT que continua nos Trending Topics. Então, vamos reforçá-la mais um pouco. PT, Escritório do Crime. Na live da festa de aniversário do PT, sim, o PT, Escritório do Crime, Lula atacou o presidente Bolsonaro e disse que se o povo não reagir, terá coisa pior. Nada jamais poderá ser pior do que um petista corrupto no poder. Os hackers, quando estavam tentando passar para a esquerda seu material roubado dos telefones de autoridades, disseram que haviam roubado também mensagens dos ministros do STF. Onde estão essas mensagens? O Lula também vai ter acesso a elas? Rosa Weber, ao votar contra o chamado direito ao esquecimento, disse que, no Estado de Direito, a liberdade de expressão é a regra. Mostra-se incompatível com o Estado de Direito a imposição de restrições às liberdades de manifestação do pensamento. Será que Alexandre ouviu?
Mais um pouco de PSDB-BB. Aécio, o novo petardo no Ditadória, disse que é triste ter que assistir, dia após dia, à miopia política do governador de São Paulo. Triste mesmo é ter que assistir aquelas dancinhas do calça apertada. Boa tag, resume tudo, PT Escritório do Crime. E além de ser o escritório, conta com uma banca de advocacia suprema. Zé Dirceu, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e outras 13 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal na Lava Jato, acusados de crimes como formação de cartel, corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em 49 contratos da estatal. Mas quem tem amigos no STF não precisa se preocupar. Foi cancelado por Alexandre Moraes porque critiquei o STF. E até hoje continuo com minha principal conta no Twitter cancelada, pelo visto pelo prazo que o ministro achar que deve. A pior ditadura é do judiciário. A pesquisa XP e PESP sobre a eleição de 2022 mostrou um dado interessante. Na abordagem espontânea, quando o entrevistado diz o nome do candidato sem olhar nenhuma lista, Bolsonaro tem 21% e Lula somente 5%. Dória e Huck têm 1% e Mandetta 0%. Tá dura a vida da oposição. De acordo com a decisão de ontem, somente os advogados de Lula têm acesso às mensagens roubadas por hackers de telefone de autoridades. Para todo o resto, impera o sigilo. Ok, então por que todo dia a extrema imprensa publica diálogos que estão no pacote? Lewandowski explica? Olá pessoal, deputada federal Bia Kicis. Eu vim falar aqui com vocês sobre um dos temas mais importantes sobre o qual eu dedico meu mandato, que é o combate ao ativismo judicial. E nós estamos agora vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo ele advém diretamente de ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente esses últimos dias nós tivemos 2 exemplos muito graves de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando o juiz ele se substitui ao legislador e ao invés de simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei, ou no caso até do Supremo, a Constituição, ao caso concreto, aos processos sobre os quais o juiz se debruça, que chegam ao juiz mediante provocação de uma parte interessada, o juiz começa a falar e decidir sobre questões políticas que não estão nos autos. Então nós tivemos essa semana o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, numa declaração, dizer o seguinte, que é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Então, a gente fica pensando assim, de que genocídio, em primeiro lugar, o ministro está falando, né? Porque nós vivemos nos últimos governos um genocídio, aí sim, verdadeiro, de jovens, né, de negros, de pessoas pobres, que têm sido assassinadas, e não só negros e pobres, mas toda a sociedade, que realmente nessas camadas mais pobres da sociedade aumenta a violência, né? Mas pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as profissões, têm sido vítimas, sim, de assassinatos, 60 mil pessoas por ano, sem que o Estado tenha sido capaz de proteger essas pessoas. Aí a gente pode falar de genocídio, mas no governo atual, que genocídio é esse? Quem é que está cometendo genocídio junto com o Exército, segundo o ministro Gilmar Mendes? Então, esse é o tipo da declaração que nos deixa realmente muito preocupados, e o ministro da Defesa já respondeu, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, têm se dedicado durante o coronavírus ao combate ao coronavírus, né? Então não há genocídio algum, o que há é agora uma modinha, né?
de ficar falando do presidente da República com total desrespeito à autoridade máxima da República e chamando o presidente de genocida, o que é um crime, né? Porque genocídio é um crime contra a humanidade e aí, no caso, estão atribuindo um crime, então já existe aí no mínimo uma calúnia, além de uma atividade política do ministro que é muito preocupante. E aí, em seguida, a gente vê o ministro Barroso também falando, né? Falando da preocupação dele, tanto com a saúde, como com as redes estando disseminando ódio. Ele está muito preocupado com o ódio e a desinformação disseminada nas redes sociais. Isso coloca como presidente do TSE, tendo que tomar uma atitude para evitar que aconteça o que aconteceu no Brexit. O que aconteceu no Brexit? No Brexit, o povo inglês decidiu 2 vezes pela retirada, pela saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Então isso foi a vontade do povo. Mas como o ministro Barroso, pelo visto, ele é a favor da União Europeia, ele é contra a saída da Grã-Bretanha, então ele diz que isso foi fruto de desinformação. Assim como, segundo o ministro, as eleições americanas, a eleição do Trump também foi fruto de desinformação, não fruto da vontade de um povo que era majoritariamente conservador, né? Que se vê representado pelo Trump, pelas suas ideias, ao contrário, né, das ideias pregadas pelo Partido Democrata, né? E também as eleições na Índia, segundo o ministro Barroso, também fruto de desinformação. Agora, o presidente da Polônia foi reeleito, um conservador. Pode ser que o ministro Barroso também ache que foi fruto de desinformação. Desinformação essa que precisa ser combatida. Como é que ele está combatendo isso, gente? Combatendo, chamando as plataformas, dizendo que elas têm que retirar, né? Elas têm que cuidar para que não haja fake news. E o ministro tem que retirar das plataformas aquelas informações que, segundo ele, desinforma. Aí o ministro, né, ele diz o seguinte, que ele conta, olha que bonito, gente, vocês têm certeza que vocês vão ficar emocionados. Contamos com a imprensa profissional que sabe separar fato de opinião, a gente tem visto isso, que se move por preceitos éticos, a gente também tem visto isso, e que possa fazer o filtro dessas bobagens que circulam nas redes ao lado dos checadores de fato. Aí eu trouxe, né, essa informação de que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Global Edelman Trust Barometer, tá? É um estudo feito por eles em 2018, disse o seguinte, que a imprensa, tá? A imprensa, ela é a instituição menos confiável globalmente. Então, esse resultado apontou que em 22 dos 28 países onde a pesquisa foi feita, ela se encontra no território da desconfiança. E o Brasil certamente é um desses países, se não foi incluído na pesquisa, se fosse incluído, certamente seria um desses países onde a imprensa está realmente assim, um dos últimos locais, uma das últimas posições de instituição confiável, não é? A gente tem assistido jornalista que torce para presidente morrer, pesquisas que são feitas, né, depois desmentidas, pesquisas eleitorais que são feitas, divulgadas pela imprensa e depois são desmentidas nas urnas. A gente tem visto aí que na questão até do coronavírus, a imprensa se valendo de dados científicos que mudam toda semana, né? Então a gente sabe que não tem uma cobertura parcial, lamentavelmente, por boa parte da imprensa, mas é com essa mídia aí que o ministro Barroso diz contar essa imprensa profissional para dizer, junto com os checadores de fatos, o que é verdade, o que é mentira, né, e impor aí um cala-boca, uma censura às redes sociais. Então, assim, eu estou deveras preocupada com isso, tá? Como parlamentar, trabalho todos os dias, né, para combater
esse ativismo judicial, tem uma série de projetos de lei contrários ao ativismo, que visam a responsabilizar esse ativismo, criminalizar toda vez que houver uma usurpação de poder. Isso tem acontecido muito porque, lamentavelmente, o parlamento tem se colocado de joelhos, subserviente ao Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que tem aí parlamentares que têm problemas perante a justiça, né, que temem realmente que haja uma investigação, uma denúncia, que o Supremo possa condená-los. Mas é isso aí, né? A gente precisa encarar esse fato, né? A gente sabe que você não precisa dever para a justiça para poder ser investigado. Hoje a gente vê isso, né? Existe, além do ativismo todo, né? Agora esse ativismo também foi para inquéritos, né? Ele agora também está sendo utilizado em inquéritos penais, né? Aí no Supremo Tribunal Federal, que está avançando sobre a base de apoio do presidente Bolsonaro. Então a situação é toda muito preocupante e nós temos que continuar sempre atentos, e vocês podem contar com o meu trabalho no combate ao ativismo, que é uma forma da gente preservar a democracia. Enquanto os juízes quiserem fazer leis, quiserem investigar, quiserem decidir quem vai ser diretor da polícia, ou seja, quiserem usurpar sobre competência do executivo e do legislativo, nós não teremos uma democracia efetiva.